Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano do Judging Freedom. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Meu caro amigo Ray McGovern está conosco agora. Ray, sempre um prazer. Obrigado, como sempre, por acomodar minha agenda. Antes de entrarmos no que espero ser uma discussão aprofundada sobre o pensamento do presidente e em relação ao Irã. No fim de semana, os britânicos orquestraram um ataque a uma fábrica russa de munições, usando uma arma conhecida como Flamingo, a 1.300 milhas dentro da Rússia, nos Montes Urais. Quão perigoso isso é? Lá vão os flamingos. Que aquela fábrica na Ucrânia será obliterada, por assim dizer. Os russos encaram isso como alfinetadas. Você deve lembrar que há cerca de um ano houve um ataque de drone da Ucrânia a partir da Tríade. Era uma base de bombardeiros usada para fins estratégicos. Mas, meu Deus, mesmo olhando a doutrina russa para o uso de armas nucleares, isso se qualificaria como um casus belli. Veja, Putin não vai reagir exageradamente. Quanto tempo vamos levar para entender isso? O que ele vai fazer é colocar isso na conta. Ele está vencendo a guerra na Ucrânia, os britânicos pagarão por isso, mas a ideia de que ele enviaria um airstrike ou algo assim para a fábrica perto de Londres é, a meu ver, muito, muito improvável. Certo. Vamos discutir isso na sexta, se ainda for relevante, porque, como você deve saber, você é o seu compadre que vem logo antes de você acha provável que o Erasnik visitará aquela fábrica. E ele se referiu à mesma fábrica. Eu não sabia que ficava perto de Londres. Larry diz que acha que os russos já tiveram o suficiente. O ex-presidente Medvedev, que você e eu chamaríamos de cabeça quente, aparentemente está à frente desse projeto em particular, de proteger as fábricas de munições russas. Quem sabe vai render um bom debate entre você e o Larry se nada tiver acontecido até chegarmos à sexta-feira. Bom, se Medvedev achar que isso é uma boa ideia, eu acho que ele é até mais sensato. Isso sugere que Putin e o resto do Conselho de Segurança Nacional vão rejeitá-la, assim como os radicais foram rejeitados depois do ataque ucraniano. Veja bem no ataque à base de bombardeiros e diga-se ao prédio estatal perto de Valdai. E os russos estão culpando os ucranianos por isso. Isso é significativo. Eles praticamente estão eximindo um papel dos EUA, quanto mais da CIA em tudo isso. Eles estão explorando seus contatos diretos com Trump e arrisco dizer que isso provavelmente influenciou a cautela de Trump em usar essa armada numa escapada que acabaria muito parecida com a da Armada Espanhola anos atrás. Você acha que a acusação dos russos contra os ucranianos pelo assassinato de um general há 6 meses e a tentativa contra outro 2 semanas atrás tem algum papel nisso? Sim e sim. Mas, novamente, sabe, eles não têm tantos generais quanto nós. Se esse ataque do Flamengo foi orquestrado ou facilitado pelo MI6, é provável que a CIA ao menos soubesse ou talvez tenha contribuído. Eu não sei a resposta para isso. Tudo isso seria especulação. Essas coisas às vezes são deixadas em níveis mais baixos para dar aos níveis superiores negação plausível. Então é provável que a CIA soubesse disso, provavelmente em que nível, não sei ao certo. Seria só especulação da minha parte, porque não tenho provas. Qual o papel da CIA
em persuadir Trump de que o Irã tem armas nucleares, que o Irã está fraco e que agora é hora de atacar. Bem, sabe, a CIA, 11 meses atrás, em março do ano passado, deu seu parecer sobre toda essa questão. E eu tenho o que eles disseram sobre o programa nuclear do Irã. E o que eles disseram foi: esta é a avaliação de ameaça da inteligência do ZOA de março de 2025. Cito: continuamos a avaliar que o Irã não está construindo uma arma nuclear e que Khamenei não reautorizou o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2023. Deixe-me continuar. Continuamos a avaliar que eles não estão construindo uma arma nuclear e que, sabe, Khamenei continua sendo o decisor final sobre o programa nuclear do Irã, incluindo qualquer decisão de desenvolver armas nucleares. Portanto, foi isso que a avaliação de ameaça afirmou. Agora, mais recentemente, há apenas 4 semanas, para quem não estava ligado na semana passada, repito, esta é a Estratégia Nacional de Defesa do ZOA, uma coisa séria, autorizada e exigida pelo Congresso. E no mês passado, em janeiro de 2026, dizia o seguinte, cito: por favor, prestem atenção. Os líderes do Irã também deixaram em aberto a possibilidade de que eles tentarão novamente obter uma arma nuclear. Ponto. Fim da citação. Então, tenho muito orgulho das pessoas, não só da CIA, mas do Pentágono, que estão dizendo: olhem, ainda não há evidências de que eles tenham autorizado o trabalho em uma arma nuclear. Agora, o enriquecimento nuclear do urânio, claro, mas a ideia, juiz, é que eles confundem o enriquecimento de alto nível do urânio com uma arma nuclear. São dois processos separados e distintos. Sabe, se eles têm urânio altamente enriquecido, bem, isso é uma coisa. Se eles não têm arma e se não estão trabalhando em nenhum meio de entrega dessa arma, isso é ainda mais importante, na minha humilde opinião. Aqui está o presidente do ZOA mostrando que não sabe do que fala e Steve Witkoff fazendo o mesmo. Corte número 1. No verão passado, ordenei ataques devastadores às principais instalações nucleares do Irã, alcançando a destruição total do potencial nuclear iraniano, totalmente obliterado. Eles têm enriquecido muito além do necessário para fins civis, chegou a 60%. Eles provavelmente estão a uma semana de ter material de qualidade industrial para fabricar bombas. Avaliamos que os ataques americanos às instalações nucleares do Irã retardaram a capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares por muitos anos. A ameaça nuclear do Irã foi totalmente obliterada. O Irã, onde acabamos com a capacidade nuclear deles para armas, eles obliteraram totalmente o potencial nuclear do Irã. Em junho, nós obliteramos a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã. Eles provavelmente estão a uma semana de ter material de qualidade industrial para fabricar bombas. O último, o que eu acho e suspeito que você também é uma deturpação material, eles provavelmente estão a uma semana de ter material industrial para fabricar bombas. Qual poderia ser a base dele para fazer essa afirmação, Rei? Com todo o respeito a você e ao Chris que trouxeram essas coisas à tona, isto é um caso clássico de confusão, certo? Disse há pouco que há uma grande diferença entre fabricar uma arma nuclear, repito, arma, e enriquecer o urânio até o ponto em que ele poderia ser colocado numa arma nuclear, certo? Agora, eu anotei aqui o que o Witkoff diz. Bem, ele diz que estão a 60%. Bem, Netanyahu tem afirmado que eram 90%. Quer dizer, há várias coisas. Isso é 60% em termos de capacidade de fabricar bombas. Ora, é preciso urânio altamente enriquecido para fabricar uma bomba.
mas se não estão trabalhando em uma bomba, vocês estão misturando as coisas e só confundindo todo mundo. Por favor, reconheçam a distinção. O que o Trump pode alegar agora é que impediu o Irã de fabricar uma arma nuclear. Como podem ver, a maioria dos americanos vai dizer: "Oh, meu Deus, isso é ótimo", porque não sabem das duas avaliações que acabei de ler, a primeira do ano passado e outra do mês passado, janeiro de 2026. A orientação da defesa, que eles podem estar levando em conta agora, pode alegar: bem, eles não estão fabricando uma arma nuclear. E eu me orgulho dos meus ex-colegas, na medida em que ainda estão por aí, por manterem-se firmes nisso. A Tulsi Gabbard vai apresentar esse tipo de avaliação de ameaça no mês que vem, em março. Vamos ver o que ela diz. Se ela seguir o que eles vêm dizendo desde 2007, veja bem. Certo? Certo? Há algo bom acontecendo porque houve uma pausa nisso, mas as pessoas continuam confusas por causa do que Witkoff, Trump e os outros dizem. E que justificativa plausível o governo poderia dar para um ataque ao Irã? Desculpa, não ouvi a primeira parte. Que justificativa plausível o governo pode apresentar para um ataque ao Irã? Porque Netanyahu realmente gostaria que fizéssemos. Bem, eles não vão dizer isso, mas esse é o verdadeiro motivo. Mas qual justificativa pública vão apresentar? Bem, eles não vão fazer isso, juiz. Sabe, você vem dizendo que não é questão de se, e sim de quando. E eu venho dizendo o tempo todo, não é questão de se, não é questão de quando, é questão de se eles vão fazer isso. Agora, temos algo que nenhum dos meus colegas mencionou mais cedo esta manhã. As negociações com os iranianos recomeçam em Genebra na quinta-feira. Vamos receber o documento iraniano que prometeram amanhã, certo? Portanto, as coisas estão indo numa direção promissora. Não consigo acreditar que as pessoas tenham perdido isso. Em outras palavras, quando Trump disse a Netanyahu, foi no dia 11, acho, de fevereiro, veja, não fazemos acordo com vocês. Insistimos em ir às negociações, certo? Isso foi no dia 11. No dia 17, houve a segunda reunião entre os negociadores do ZOA e do Irã. E Trump disse que isso funcionou muito bem. E Netanyahu disse: meu Deus, é melhor eu ir a Washington para ver o que está acontecendo. Ele veio, viu, mas não conquistou. E então essa história de, sabe, do Bibi conseguir influenciar o Trump, sei que é estranho dizer, mas desta vez parece que o Trump resistiu ao Bibi. Devemos reconhecer isso, está claro como o dia. Eu insisti que fôssemos às negociações. As negociações continuam na quinta em Genebra. O presidente iraniano disse ontem mesmo: veja, há sinais de esperança aqui, há sinais de progresso, há sinais de que podemos trabalhar com o enriquecimento nuclear. Isso não é um problema. Eles poderiam colocar urânio altamente enriquecido em outro país ou algo do tipo. Eles não vão voltar a trabalhar numa arma nuclear. Então, porque a maioria das pessoas não sabe disso, Trump, como eu sugeri na sexta, vai poder dizer: sucesso, a gente os apavorou e eles não vão desenvolver uma arma nuclear e vão colocar o urânio altamente enriquecido na Turquia ou na Rússia ou algo assim. Sucesso. Ele pode dizer isso amanhã no discurso do Estado da União. Lá vai o Bibi Netanyahu, voltando lá atrás com loucura de sempre. Número 4, Chris. O prazo para alcançar esse objetivo está ficando cada vez mais próximo. E o Irã, aliás, também está superando o Iraque no desenvolvimento de sistemas de mísseis balísticos, que eles esperam que alcancem a costa leste dos Estados Unidos dentro de 15 anos. Até a próxima primavera, no máximo até o próximo verão, nas taxas atuais de enriquecimento, eles terão concluído o enriquecimento médio e passarão para a etapa final. A partir daí, são apenas alguns meses, possivelmente algumas semanas, antes de conseguirem urânio enriquecido suficiente para a primeira bomba. O principal patrocinador do terrorismo global poderia estar a semanas de ter urânio suficiente para um arsenal inteiro de armas nucleares.
Isso colocaria um regime terrorista islâmico militante a semanas de dispor de material físsil para um arsenal completo de bombas nucleares. Agora, embora parte disso remonte a 10, 11 anos, esse é o tipo de pressão que está sendo colocada sobre o presidente, não é? Juiz, isso é muito esclarecedor. Fico realmente feliz que você tenha mostrado esse trecho. Ele enquadra 2007, certo? 2002, 2012, por aí vai, certo? Agora, em 2007, alguém teve ideia, sabe? Olha, essa debacle no Iraque foi causada por mentirosos e trapaceiros que disseram que os iraquianos tinham armas de destruição em massa, que quase tinham armas nucleares e que estavam prestes a entregá-las aos terroristas. Sabemos que isso é fato porque o chefe do Serviço de Inteligência britânico disse a Tony Blair, no dia 23 de julho de 2002, Bush decidiu pela guerra contra o Iraque. A guerra será justificada pela conjunção de armas de destruição em massa e terroristas, o que significa, claro, nós vamos dizer que eles têm armas de destruição em massa. Eu as vou entregar aos terroristas. E aqui vai a frase mais marcante daquele parágrafo. Estas são as atas que informaram Tony Blair depois que Sir John Dearlove, chefe do MI6, voltou de Langley, tendo conversado com George Tenet. Isto é o auge. Mas a inteligência e os fatos estão sendo manipulados para se ajustarem à política. Ponto final. Certo. Prova documental. Agora, por que menciono isso? Porque é a mesma coisa. Você viu a mesma lógica? Armas nucleares e eu vou entregá-las aos terroristas. Então alguém com juízo em Washington disse, meu Deus, precisamos de uma estimativa porque eles vão atrás do Irã em seguida? Com certeza. Está no documento deles. Pelo amor de Deus, esses neocons. Então, o que aconteceu? Eles vasculharam a CIA, não encontraram gerentes decentes para produzir uma estimativa honesta, foram ao Departamento de Estado, a um sujeito chamado Tom Finger. Ele entrou com um analista do Departamento de Estado, recebeu um ano inteiro para fazer isso, encomendado pelo Congresso, e eles decidiram, em novembro de 2007, que o Irã não estava trabalhando em uma arma nuclear. E dizemos isso com alta confiança e dizemos isso por unanimidade, todos os 14 membros da comunidade de inteligência dos IUA naquela época. Agora, isso os impediu de ir atrás do Irã, porque Bush disse em suas memórias que aquela estimativa foi terrível. Isso me privou de opções porque, como eu poderia, isto é uma citação direta, como eu poderia justificar atacar as instalações nucleares de um país que a comunidade de inteligência diz não ter um programa ativo de armas nucleares? Fim da citação. Que droga. Eles planejaram isso para 2008, o ano em que sairiam de cena, e isso foi impedido por essa estimativa honesta feita por um gerente do Departamento de Estado. Devemos nos orgulhar disso, porque isso foi em 2007. Isso desmentiu tudo o que Netanyahu vinha dizendo e o que estimativas anteriores afirmavam e impediu Bush e Cheney de fazerem isso. Então, o fato de Tulsi Gabbard ter permanecido fiel a isso, sob toda essa pressão, ela se manteve, não é à toa que eles não gostam dela, né? Isso foi em março passado. Me deixe. A declaração que ela fez em março de 25, quase um ano atrás. Repete, a declaração que ela fez em março de 25, quase um ano atrás. Aquela que vocês leram no início deste segmento é a mesma a qual o presidente se referiu no Air Force One quando disse, não ligo para o que ela fala. Não, não. Ela falava de outro assunto, deixou certo. Então, é irrelevante. Foi meu mal-entendido sobre o que o presidente disse. Aqui está o chefe do Quincy Institute sobre o Irã, hoje, número 5. Os israelenses venderam a Trump uma narrativa que pinta o Irã muito mais fraco do que ele realmente é. Como resultado, ele adota posições de capitulação maximalistas que são simplesmente irreais, dadas as reais relações de poder. Os iranianos, sem dúvida, estão mais fracos do que há 2 anos, mas não tão fracos quanto os israelenses têm dito a Trump. E
E, como resultado, ele está confuso, frustrado por ainda não terem capitulado, mas a capitulação simplesmente não está no horizonte porque eles não são tão fracos quanto Trump acredita. A menos que isso seja corrigido, mesmo se os iranianos apresentarem uma proposta muito favorável, extremamente atraente para os IEUA, Trump pode ainda dizer não, porque vive sob a falsa crença de que pode conseguir algo ainda melhor. Você está sendo instruído agora pelos altos oficiais militares, está claro. Quer dizer, pelo menos para mim está claro. O Trump agiu precipitadamente aqui. Ele perguntou a Hyacin Kenya, General Kenya, podemos obliterar o Irã? Sim, senhor. E ele correu e mobilizou todas essas magníficas forças de combate em volta do Irã. E aí alguém lhe disse, espera um segundo. Raising Kenya, você deveria dizer ao presidente que não vamos conseguir derrubar o regime aqui, que vamos ficar sem munição em 2 semanas e que pode nem ser uma boa ideia. E então o que Trump faz? Pela primeira vez, ele reage de forma sensata por vários motivos, provavelmente também por estar ouvindo os russos naquele canal seguro, tenho certeza, e ele diz, ok, vamos poder dizer que os apavoramos, certo? E faremos o melhor acordo possível em Genebra e vamos vender isso ao público como uma vitória e então vamos relatar o que fizemos. Ele vai recuar? Sim, acho que ele vai recuar. Está muito claro que os iranianos também acham isso. Estão muito mais otimistas em relação às negociações que vêm do que qualquer outra pessoa e prometeram um documento em 2 semanas. Eles já entregaram ou vão entregar amanhã, terça-feira, e sabe, o Trump tem um jeito de recuar, como eu sugeri na sexta, com Vance dizendo 4 vezes em 4 minutos a um dos seus ex-colegas da Fox, olha, temos que impedir que eles consigam uma arma nuclear. Temos que impedir que eles consigam uma arma nuclear. Bem, isso vai ser um grande feito porque a maioria dos americanos não sabe que eles não estavam trabalhando em uma arma nuclear, pelo menos não desde o fim de 2003, e vão comemorar, escapamos de mais um. Então fizemos uma enquete durante este bloco. O Ray demonstra acreditar que Trump não atacará o Irã. Você concorda? Sim, concorda. Não, Trump atacará o Irã. 58% discordam e dizem que ele atacará. 42% concordam com você e dizem que ele não atacará. Esse número está subindo. Olha, juiz, eu realmente não me importo com essas enquetes. Eu leio os comentários, às vezes, desde sexta, as pessoas estão dizendo, olha, o McGovern deveria se aposentar, ele é velho, ele é ingênuo, ele não percebe que o Trump é realmente um sujeito tão terrível, tá? Bom, eu reconheço que o Trump é um sujeito terrível, mas também sei que ele tem as eleições de meio de mandato chegando, e os russos estão sussurrando ameaças no ouvido dele. E ele tem a perspectiva de ficar com uma culpa sangrenta na consciência se for adiante. Então, sim, essas enquetes são um tanto maliciosas, na minha opinião. Bendito Ray, obrigado, meu caro amigo. Até a próxima. Nos vemos na sexta ou antes, se algo monumental acontecer esta semana, como um acordo de paz ou uma guerra, uma ou outra. Tudo de bom, obrigado, Ray. Seguida, às 2 hoje, sobre tudo isso, Scott Ritter e Josh Napolitano.